Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és o aguardo imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina Da justiça e da concórdia. aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, pra exulta num fervido preto, a alma em festa da nossa cidade, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Prezados companheiros, prezadas companheiras de ideal espírita, graças a Deus, graças à misericórdia de nosso bom Pai, aqui estamos nós com a possibilidade de fazer uso de mais um momento de reflexões, reflexões que nos elevem a alma, reflexões em torno dos ensinamentos de nosso bom e amado Mestre Jesus. E nesse sentimento de gratidão, queremos já, desde esse primeiro momento, dirigir aí o nosso muito obrigado aos companheiros da rádio Transvale FM
pela abertura e manutenção desse canal, nos possibilitando essa comunicação, nos possibilitando assim, de forma conjunta, podermos levar a efeito essa reflexão em torno de um tema que nos acalente a alma, né? E que nos conforte o coração. Então, aqui queremos manifestar o nosso muito obrigado aos companheiros, trabalhadores dessa rádio, Rádio Transvale FM, que nos possibilita essa comunicação, essa conexão, principalmente considerando os tempos em que temos vivido. Junto a isso, queremos aqui também saudar o nosso companheiro, o senhor José Alberto, presidente da Comunidade Espírita Nova Era, localizada em Jiquiriçá, não é? No interior da Bahia. O nosso muito obrigado pelo convite, pela confiança. E queremos aqui também externar a todos os trabalhadores da casa o nosso abraço, o nosso afago aí, manifestar a nossa saudade, não é? Porque já então há algum tempo não temos tido oportunidade de, pelo menos assim presencialmente, podemos conversar, dialogar, trocar ali sentimentos e impressões de forma mais calorosa, por assim dizer. Então fica a nossa saudação a esses companheiros. E para fazer bom uso do tempo, gostaríamos de, inicialmente, antes de passar as reflexões, fazermos juntos uma oração, uma prece, pedindo aí ao nosso Pai Maior o seu amparo, a sua proteção, a fim de que esses momentos sejam bastante proveitosos e que cada um de nós consiga encontrar um bom proveito em alguma palavra. Então, nós convidamos a todos a, por um instante, cerrar os olhos, procurar controlar a respiração, serenar os pensamentos, os sentimentos, para juntos nos dirigirmos a Deus, pedindo ao nosso bom Pai que nos conceda a cada um de nós o justo e necessário para o nosso equilíbrio físico, para a nossa harmonia espiritual. Que Deus permita aos nossos anjos guardiães estarem sempre por perto, nos intuindo, orientando, protegendo. Que de nossa parte tenhamos a sensibilidade necessária para perceber essa presença amiga a nos elevar, a nos instruir, a nos indicar os melhores caminhos. Que Deus abençoe a nossa família, nossos entes queridos, nos concedendo a todos muita saúde, saúde ao corpo físico e, sobretudo, saúde espiritual. Que tenhamos as condições necessárias para sempre nos avaliarmos e percebermos onde podemos e devemos melhorar, nos esforçar para nos fazermos pessoas melhores. Que Deus seja conosco e que de nossa parte nos esforcemos grandemente para sermos sempre junto dele, nessa nossa jornada evolutiva, nossa peregrinação pelo mundo afora. Que o Pai nos conceda a todos
muita luz, muito amor, fé e coragem, hoje e sempre. Bom, nossos irmãos e irmãs, com essa oração, nós queremos então evidenciar que a proposta de tema para as nossas reflexões fica em torno daquela passagem do Evangelho de Mateus. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e principalmente os versículos de 15 a 35. Nesse momento, o evangelista vai tratar, por assim dizer, do perdão. Ele vai apresentar o nosso bom e amado Mestre Jesus, nos transmitindo a todos nós, a toda a humanidade, uma nobre lição a respeito do perdão. A parte mais específica da qual queremos tratar é mais um daqueles momentos primorosos, onde o apóstolo Pedro vai dar aí uma grandiosa contribuição à escrita, à redação dessas palavras luminosas que temos ocasião de ler em o Evangelho. Bom, a situação é aquela em que, inclusive, momentos antes, Jesus vai fazer menção ao fato de que onde 2 ou mais se reunirem em seu nome, ele ali estaria presente. Bom, e aí no diálogo que vai seguindo, Jesus já transmitindo aos apóstolos, aos discípulos mais próximos, lições em torno do perdão. Chega um momento em que Pedro, diante de Jesus, vai fazer aquela indagação, no sentido de saber até quantas vezes ele deveria perdoar o irmão, ou até quantas vezes se deveria perdoar ao irmão do caminho. E ante essa pergunta, ante esse questionamento, Jesus vai fazer aquela indicação, aquela sinalização de que a gente não deveríamos então nos limitar à proposta que inicialmente Pedro coloca, de talvez perdoar até 7 vezes. Jesus amplia isso, dizendo que não 7, mas talvez então até 70 vezes 7 vezes. Seria aí, de uma forma pragmática, o número de vezes em que deveríamos perdoar o irmão do caminho. Mas, para além do que se lê nesse trecho evangélico, nesse trecho bíblico, tem um estudioso dos evangelhos, chamado Torres Pastorino, que ele dá uma contribuição a nós todos interessante, no sentido de ampliar um pouco mais ainda as possibilidades de interpretação e reflexão em torno dessa passagem do evangelista Mateus. Ele vai indicar, por um exemplo, que na tradição do povo de Simão Pedro, estava dito que em um dia se deveria perdoar um companheiro que contra si dirigisse uma ofensa até 3 vezes. Era o entendimento comum, era a percepção daquele povo, daquela gente naquela época. Então, quando Pedro apresenta esse questionamento a Jesus, se talvez até 7, ele já não estaria então se mostrando generoso para além do que a tradição previa, porque ele mais que dobrou, né? De uma forma assim, realmente mais pragmática, como é a apresentação dessa lição dada por Jesus. Pedro está propondo mais que dobrar o número de vezes, né, que se deveria perdoar ao irmão do caminho. Mas Jesus, ao ouvir isso, de uma forma muito calma, sem
se abalar, sem se impressionar, não é? Ou deixando transparecer que Pedro, então, talvez estivesse com a razão, ou estivesse conseguindo o que a princípio era seu objetivo, né? Pelo que se lê, o de se mostrar generoso. Calmamente, Jesus diz que não. Não 7, mas sim 490 vezes. Em um dia. Em um dia. E essa é uma lição muito interessante, muito pertinente, por várias razões. Uma delas, porque então Jesus, nesse momento, não usa uma forma como, por exemplo, o momento em que ele vai ensinar a respeito do amor e recomendando que se deve fazer ao próximo o que gostaria fosse feito a si mesmo. Aqui, Jesus não deixa espaço para essa reflexão pessoal, para que cada um tente encaixar no seu modo, na sua personalidade, né, essa lição. Ele é pragmático, ele vai falar objetivamente, matematicamente, 490 vezes em um dia. Bom, e a gente fica aqui então refletindo, puxa, né? Para que uma pessoa nos ofenda 490 vezes em um dia, a gente já vai imaginando que é algo que é um tanto impossível. É um tanto quanto difícil uma pessoa, por mais próxima que seja, ter tantas ocasiões ou por tantas vezes se dirigir a nós de uma forma que nos demande a perdoar, né? Bom, e na medida que nós vamos progredindo nessa tentativa de construir um entendimento, de estabelecer aqui algumas reflexões em torno dessa passagem, e ainda assim nos apoiando a algumas dessas indicações de estudiosos, outros, nós vamos ter pelo menos outras duas possibilidades para ampliar a reflexão. Uma delas no sentido da aceitação, na aceitação da pessoa, na tolerância ao modo de ser daquela pessoa, entendendo então que se de uma forma muito frequente a pessoa se lança a dirigir ofensas, então talvez é porque aquela é a natureza dela. E aí nós já vamos desenvolver esse aspecto. E por um outro ponto de vista, nós também podemos refletir e pensar em torno de uma postura mais pessoal, sendo levados então a nem se sentir ofendido, a nem se permitir entrar nessa vibração, nessa faixa de se tomar por ofendido e, por consequência, até vislumbrar o revide. Bom, mas aí, ante essas duas vertentes, e discutindo aqui inicialmente o apontamento então de Jesus na direção da aceitação e da tolerância para com o irmão do caminho, nesse mesmo argumento de que ir contando ao longo de um dia 490 vezes em que um dado companheiro nos dirija uma ofensa, isso, quando Jesus faz esse apontamento, é no sentido de perdoa de forma ilimitada. Não vá se deter desejando contabilizar e fazendo anotações, colocando no caderninho o número de vezes que uma ofensa lhe é dirigida. Já se coloca nessa condição mais nobre, nessa condição mais elevada e aceita. Aceita que o companheiro é daquela forma.
E aí nos permitam uma reflexão também um pouco atual, que nós ouvimos de um irmão, um companheiro de ideal, ele dizendo assim: poxa, com essa recomendação de Jesus de perdoar até 490 vezes, talvez até poderíamos mesmo nos levar a contar, a contabilizar o número de vezes que uma ofensa nos é dirigida. E aí, nesse processo de ir contabilizando, talvez quando a gente chegasse ali pelo número da ofensa 201, 202, um número assim, de repente nós mesmos, se tivermos paciência para ir contando assim, uma por uma, essa paciência para ir contando vez a vez as ofensas que nos são dirigidas, ao chegar a um montante assim, poxa, naturalmente a gente já deve ir se esquecendo, a gente já deve dar esse próximo passo, no sentido da aceitação, no sentido da tolerância, no sentido da compreensão de que talvez o irmão ainda não sabe fazer melhor. E com a compreensão espírita, principalmente dirigida no que se refere à reencarnação, nós somos apoiados pelos espíritos superiores a compreender que, de fato, há irmãos que na escalada evolutiva ainda estão muito, mas muito mais próximos do começo do que do fim dessa jornada. E nós mesmos, né? O fato de estarmos ainda com essa necessidade de encarnar em um planeta como a Terra, já é indício, já é sinal de que nós mesmos também ainda estamos muito mais próximos do começo dessa jornada evolutiva, rumo a nos tornar espíritos puros, espíritos perfeitos, muito mais próximos do começo do que desse fim, desse objetivo final. E como, então, estando no começo da caminhada, no começo da trajetória, e muitos outros irmãos compartilhando conosco das mesmas impressões, das mesmas necessidades de entendimentos para poder avançar, então, a gente, no uso de paciência, no uso de muita calma, a gente caminha para aceitar. E ainda com mais alguma coisa para refletir. Talvez, ante as muitas reencarnações do companheiro, do irmão do caminho, essa talvez seja a melhor encarnação. Talvez seja a encarnação na qual o irmão ou a irmã se encontra no seu estágio mais avançado, desde o início da sua caminhada. E às vezes, com muito esforço, é fruto já de muita dedicação, de muita perseverança, de muita luta, que hoje o irmão, a irmã, consegue se apresentar daquela forma, daquele jeito. Estamos trazendo à reflexão a possibilidade de que talvez no passado aquele irmão, aquela irmã já foi ainda uma pessoa mais difícil de se lidar, já foi ainda uma pessoa mais dura do que é hoje. Mas, graças à misericórdia divina, hoje muito já foi superado. Muitas limitações, muitos defeitos, por assim dizer, que o irmão trazia consigo, já foram abandonados, já foram deixados lá no passado. E hoje esse irmão, essa irmã já consegue se apresentar assim. Talvez ainda com dificuldades, ainda oferecendo dificuldades para o relacionamento, para o trato diário. Mas se ele já trabalhou muito para chegar até ali, então talvez caiba a nós aceitar,
Agradecer a Deus porque a evolução se fez, porque o companheiro progrediu, evoluiu até aquele ponto e porque então nós sabemos que a jornada ainda continua, que outras encarnações virão e que o irmão, a exemplo de nós todos, também um dia se tornará espírito puro, espírito perfeito. Daí a paciência, daí a calma, a aceitação, a tolerância. Nessa perspectiva de que dias melhores ainda virão. Bom, e do outro ponto de vista, considerando o outro aspecto e trazendo essa reflexão do Evangelho para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para a pessoa que somos e que desejamos nos tornar nesse processo de melhoria constante, cabe em torno da passagem bíblica a reflexão que nos leve a não nos permitir mais estarmos na condição de nos sentirmos ofendidos. E para tentar ilustrar o que estamos tentando dizer, pensemos juntos. Qual é a nossa reação? Como nós lidamos se, por exemplo, uma criança ainda de tenra idade se dirige a nós dizendo bobo, feio? Algum de nós vai se ofender ante uma situação dessa? Ou pelo contrário, e o que é mais natural, digamos assim, é que a gente dê risada, que a gente ache bonitinho. Talvez é um momento em que a criança está aprendendo e verbalizando as suas primeiras palavras. Então a gente tende a dar risada, a brincar com aquelas falas. Nem de longe nos passa esse sentimento de nossa, eu me senti ofendido, me senti agredido. E esse mesmo sentimento a gente poderia e deveria levar para outras tantas situações da vida, pela reflexão de que a gente não sabe o que vai na alma, o que vai no coração do irmão do caminho. Às vezes, o irmão está nessa situação em que vínhamos comentando, já enfrentando dificuldades tão grandes, já vem se esforçando tanto e há tanto tempo por tentar melhorar, mas o irmão, a irmã, ainda não sabe fazer melhor. Por outra, às vezes dirigindo o olhar só para o que o companheiro tem vivido nessa vida, às vezes tem sido uma vida inteira de muita dor, de muito sofrimento. Talvez o companheiro já tenha passado por uma provação tremenda. E talvez em um período, em uma fase da sua vida dura, difícil, ele se dirige e se manifesta a nós de uma forma assim que tenderia a ser ofensiva. Mas ante essa compreensão, ante esse sentimento de caridade, aliado à aceitação, a gente nem se ofende. A gente nem se ofende por enxergar ali justamente um irmão de caminhada, um irmão nessa jornada, ou uma criança que ainda está aprendendo, que está ainda se iniciando nesse trato, nessa forma de lidar na convivência em sociedade. E aí nós nem vamos nos ofender. Nós vamos nos colocar em uma condição espiritual tal em que, mesmo quando
observamos que a intenção deliberada do companheiro é nos diminuir, é nos colocar para baixo, nós vamos olhar para o irmão, nós vamos nos tomar de compaixão, de ternura, vamos nos lembrar de dirigir ao alto uma oração, uma prece, pedindo a Deus que ampare aquela alma, que ampare aquele irmão, que ainda não sabe fazer melhor. E para ainda seguir apoiando essa reflexão, uma pergunta. E Deus? Será que Deus se ofende com os nossos atos? Será que Deus se ofende com os nossos gestos, com as nossas falas? Será que Deus, no infinito de todos os seus atributos, infinitamente justo, perfeito, sábio, será que Deus se ofende com as nossas falas, os nossos pensamentos, os nossos gestos? Será que Deus realmente aquela figura em que às vezes nos é apresentada de um homem como nós, que às vezes se faz ressentido, rancoroso, raivoso? Bom, a doutrina espírita já nos ensinou que Deus não é um homem, que Deus ele não está sujeito aos mesmos sentimentos que nos afetam a nós outros. Allan Kardec, em tratando dos atributos que hão de caracterizar a divindade, vai justamente indicar que Deus é infinito em todos os atributos que a nossa mente humana for capaz de imaginar. No âmbito da misericórdia, Deus é infinitamente misericordioso. Deus é infinitamente sábio. E por aí nós poderíamos seguir descrevendo outros tantos atributos que hão de caracterizar a divindade. Bom, e aí a consequência é o entendimento de que Deus não se ofende. Pelo contrário, enquanto Pai zeloso, Ele entende, Ele compreende a condição em que nos encontramos. Onipresente que é, Ele está em nós. Ele sabe o que vai no fundo da nossa alma. Conhece inclusive aquilo que gostaríamos de esconder de nós mesmos. E ante essa situação é que Ele não se ofende. Deus sabe que nós ainda estamos no processo de evolução. Nós ainda estamos progredindo. Nós ainda estamos evoluindo. É como o pai de uma criança que a vê ainda nos seus primeiros passos e com passos ainda vacilantes e que não impõe a essa criança de forma exagerada, descabida, o dever de, desde aquele primeiro momento, caminhar de forma ereta, desembaraçada e segura. Pelo contrário, se estende as mãos e ajuda e apoia para que esses passos, no processo, no decorrer da própria caminhada, dia após dia, se tornem mais firmes, menos vacilantes. Se é assim que Deus age em relação a nós outros,
também de nossa parte. É assim que devemos nos condicionar a agir para com o irmão do caminho. Bom, mas com essas reflexões, nos permitam ainda uma pequena história que diz de dois monges que faziam uma viagem. Eles caminhavam e em um dado momento da caminhada, eles precisaram atravessar um pequeno riacho. E no meio desse riacho, eles viram um escorpião que, sobre uma pedra e cercado por água, se debatia, porque ele estava virado com as patas para cima. E um dos monges, vendo aquela situação, ele se encaminha até aquele escorpião e com as mãos tenta tocá-lo e virá-lo, colocá-lo de patas, com as patas viradas para baixo e talvez até retirá-lo dali, daquela pedra, colocando num solo onde ele pudesse então caminhar de forma mais segura. Mas no que ele se aproxima as suas mãos do escorpião, chegando mesmo a tocá-lo, o escorpião o pica. E aí, com a dor, ele retira a mão, mas novamente dirige sua mão para mais uma vez tentar ajudar aquele escorpião. E mais uma vez ele é picado. E ele vai tentando, e sempre o escorpião o pica. Até que ele consegue, como que de sopetão, retirar o escorpião dali e lançá-lo no solo mais firme. O outro monge, vendo aquela situação, pergunta a ele por que ele insistiu tanto, percebendo que sempre que ele tentava ajudar, o escorpião o picava. E aí esse monge vai dizer o seguinte: olha, a natureza do escorpião é de picar. A minha natureza é de ajudar. E ante essa fala, ante essa reflexão também dessa historinha, a gente tem mais um apoio para compreender essa lição valorosa e preciosa que o bom mestre nos dá. A natureza de alguns de nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, que caminhamos por essa terra, hoje ainda é uma natureza menos boa, uma natureza menos digna, uma natureza em que se percebe ainda um espaço muito grande para a evolução, para o progresso. E, portanto, essa natureza ainda tão limitada, tão acanhada, nos leva a, às vezes, picar, ferir, mesmo aquelas pessoas que tentam nos ajudar, que tentam nos apoiar. Mas, ao mesmo tempo, há outros espíritos, há outros irmãos de jornada, cuja natureza já é mais evoluída, já é mais adiantada, e já vibram agora nessa faixa de ajudar, de apoiar, de perdoar, de relevar os maus passos quantas vezes forem necessárias, ao ponto mesmo de nem mais se ofender. E o que nós pedimos a Deus é que nós recebamos essa ajuda, esse apoio da providência divina, no sentido de que consigamos nos afastar da natureza do escorpião, ainda de picar, ainda de ofender, para que a nossa natureza se converta nessa outra, em que nem mais se ofende, nem mais se permite sentir agredido, e se manifesta sempre
pronto e disposto a ajudar, a apoiar, a dirigir ao irmão do caminho uma oração e uma prece, sem nem mesmo ficar contando o número de vezes em que uma ou outra ofensa nos é dirigida. Nós nos identificamos com a natureza mais profunda que nos caracteriza igualmente a todos, a de sermos seres de luz. Nós somos luz. O Cristo também o disse. Nós somos seres de luz. E na medida em que nos identificamos com essa nossa natureza mais profunda, a gente avança, a gente progride, lançando luz onde quer que nos façamos presentes, sem mais nos ofender e, por consequência, sem mais essa preocupação em perdoar. Nós nos abraçamos uns aos outros, nos damos as mãos e juntos caminhamos, juntos progredimos na direção de nosso bom Pai, na direção de dia após dia e nos tornando pessoas melhores. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos apoie grandemente, para que os seus ensinamentos, para que as suas lições toquem fundo a nossa alma, nos apoiando a realizar em nós essa grande obra que levou nosso irmão Paulo de Tarso a sentir e verbalizar que já não somos mais nós quem vivemos, mas que o Cristo de Deus é quem vive em nós, com toda a potência da sua luz, do seu amor, da sua misericórdia. Que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso
passado e de fortalecer-vos para o futuro. Para o futuro, sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração.